Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Likulam. Boa noite a todos. Estamos em mais um Shabbat para estudarmos as parashás, as porções que o Eterno nos deixou. Ele disse as seguintes palavras para Moshe. Ele disse: Zahor el Yom ha-Shabbat le-Kadsho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estamos aqui cumprindo este mandamento, apesar do mundo hoje, o mundo helenista, o mundo secular, nos rodear, com diversas atividades que o comércio, o governo, a política, a ciência, a religião nos sufoca, e fica difícil cumprir os mandamentos hoje, principalmente no Ocidente, por conta do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele transgride os mandamentos do Eterno quando ele manda guardar o domingo, o primeiro dia da semana, e não o sábado, o último dia. Então, por aí já se sabe que as religiões, nenhuma nos leva a ter mais acesso, ou ter mais a ruá, a presença, a Shekhinah do Eterno, por conta de suas festas, os seus dias, os seus costumes, as suas tradições, todas criadas para transgredir os mandamentos do Eterno, a Torá do Eterno. E a paraxá de hoje é Shemot. Shemot quer dizer diga, fale, vai falar das festas, vai falar de como os Kohanim, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote e os sacerdotes deveriam se comportar durante as festas, e todo o povo também. A paraxá de Emor, ela está no livro de Vaikra. Estamos estudando o livro de Vaikra, e a paraxá Emor é a 31ª paraxá da Torá. Vamos ao texto, que é Vaikra 21, a partir do 1, vai até o 24, 23. Então vamos começar o texto, porque ele vai falar das festas, as festas que o Eterno preparou para nós. Ela é um pouquinho complicada, essa paraxá, tá? Eu vou tentar fazer tudo num vídeo, são 3 capítulos, eu vou tentar fazer tudo no vídeo. Ela é um pouquinho mais extensa do que as outras, tá? Então vamos lá. Vou tentar ser mais rápido possível na leitura da Torá, que é na leitura da Torá que a gente tem que ter mais atenção. Tá bom, gente? Então vamos lá. Levítico, tá? Vaikra é Levítico. Vai chegar uma época que eu não vou mais dizer os nomes pagãos, digamos assim, dos livros que a Igreja Católica e o cristianismo adotou. 21:1. E disse Adonai a Moshe: fala, entendeu? Emor, fala aos Kohen, filhos de Arão, os Kohen, os sacerdotes, e diz-lhes: o Kohen não se contaminará por causa de morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por sua filha, ou por seu irmão. Esses são os parentes mais chegados. Ou por sua irmã virgem, chegada a ele. Se não é mais virgem, já foi de um homem, então o parente mais próximo dela é o marido dela, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará.
4. Ele sendo o principal entre o seu povo não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na cabeça e não rasparão as extremidades da sua barba, né? Que a gente já falou na paraxá passada. Nem darão golpes na sua carne. O cristianismo faz muito isso, né? Se mutilar, fazer promessa. Santos serão os seus Elohim. Santos serão a seu Elohim. E não profanarão o nome de seu Elohim. Porque oferecerem as ofertas queimadas do Adonai e o pão do seu Elohim. Portanto, serão santos. Serão kadosh. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Elohim. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Elohim. Santo será para ti, pois eu, Adonai, que vos santifico, sou santo. E quando a filha de um corrém começar a prostituir-se, profana o seu pai, com fogo será queimada. Isso nunca aconteceu, eu acho, tá, gente? Aí vão dizer assim, mas o Eterno era muito severo. As leis existiam, entendeu? As instruções existiam e existe uma provável, né, que nunca tinha acontecido isso. Tem outras coisas que vêm mais pela frente aí, para que se chegasse a isso aqui, sei lá, a pessoa ser queimada, né, era preciso muita, né, para poder chegar a isso. Então, é bem provável que isso nunca tenha acontecido. E o Kohen Gadol entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa da sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário, o seu Elohim, pois a coroa do azeite da unção do seu Elohim está sobre ele. Eu sou Adonai, Yud-Heh, Vav-Heh. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostitutas, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou Adonai, que o santifico. Falou mais a Adonai a Moshe, dizendo, fala a Arão, dizendo, ninguém da tua descendência nas tuas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Elohim. Gente, quando eu falo Adonai, é porque tá o Yud, veio Vav-Heh, está o tetragrama. Tá? Então eu falo Adonai. Para não estar falando Yud, Vav-Heh. Tá? Lá na Torá, no original, está o tetragrama. Tá bom? Quando eu falo Elohim, é porque no original está Elohim. Quando eu falar Adonai, é porque está o tetragrama lá. Para não estar falando o nome do Eterno, né? Mesmo porque nós não sabemos a sua pronúncia. E para não estar dizendo Yud-Heh, Vav-Heh, as letras, eu falo Adonai. Sempre vai ser assim. Tá? Eu já expliquei algumas paraxás passadas e agora me veio na mente de explicar de novo. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Gente, eu acho que eu podia, dava para ser, né, Kohen Gadol. Brincadeira, tá? Era um trabalho muito, muito difícil. XIX. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículos mutilados, nenhum homem da descendência de Aaron, o Kohen,
em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Adonai. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Elohim. Ele comerá do pão do seu Elohim, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, porque não profane os meus santuários, porque eu sou Adonai, que os santifico. E Moshe falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. 22. Depois falou a Adonai a Moshe, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santifiquem, para que não profanem o meu nome, meu santo nome. Eu sou Adonai. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Adonai, tendo sobre si a sua imundícia, aquela nefesh será extirpada diante da minha face. Eu sou Adonai. Ninguém da descendência de Aaron que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também que o que tocar alguma coisa imunda de cadáver ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o pão, é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou Adonai. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que, por isso, não levem pecado e morram nele. Havendo profanado, eu sou Adonai, que eu os santifico. Gente, a palavra do Eterno já passou, né? O cristianismo chama de Velho Testamento. Mas aqui ele diz assim: guardarão, pois, os meus mandamentos, que por isso não levem pecado, para que por isso não levem pecado. Ou seja, se não guardar mandamento, peca. O pecado está em não guardar os mandamentos do Eterno. Ou seja, quem não guarda a Torá, peca. A transgressão da Torá é pecado. Então, quando a gente estuda a Torá, é que a gente vai entender o que é pecado e o que não é pecado. Para alguns costumes religiosos, cortar cabelo é pecado, tomar um copo de cerveja é pecado, e outras coisas mais. Comer carne na Semana Santa é pecado. Mas outras coisas que o Eterno manda guardar e que eles não guardam, isso não é pecado para eles. Mas a palavra está dizendo aqui que quando você não guarda o mandamento, você peca. Ou seja, comer carne na Semana Santa é pecado. Mas mentir o ano inteiro é pecado, mas está valendo, né? Deixa para lá, é pecadinho pequenininho. Entenderam, né? O exemplo. Versículo 10. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do Corém, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o Corém comprar alguma coisa, quando o Corém comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas. E os nascidos da sua casa, estes comerão do seu pão. Perdão, gente. 12. E quando a filha do Corém se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas.
Mas quando a filha do Corém for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver tomado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela descerá uma quinta parte e o dará ao Corém com a coisa santa. Assim não profanará as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem a Adonai. Nem os farão levar a iniquidade da culpa comendo as suas coisas santas. Pois eu sou Adonai, que os santifico. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem a Adonai em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico a Adonai, separando dos bois ou das ovelhas um voto, ou a oferta voluntária, sem defeito, será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis a Adonai, e eles não poreis ofertas queimadas a Adonai sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, cumprindo o curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis a Adonai. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Elohim, gente. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: quando nascer o boi ou o cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada a Adonai. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifícios de louvores a Adonai, o oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá dele, nada deixarás até ficar pela manhã. Nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou Adonai. E isso guardareis os meus mandamentos e o cumprireis. Eu sou Adonai. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou Adonai, que vos santifico. Eu vos tirei da terra do Egito, para que o vosso Elohim, eu sou Adonai. Bom, a gente vai para o 23. Gente, ele está falando de sacrifícios, de cobornotes, tá? Eu disse lá que o descumprimento da Torá resulta em pecado. Isso não quer dizer que a gente vai fazer sacrifícios de novo. Nós temos já o nosso sacrifício, né? Adonai fez o próprio sacrifício, né? Nos oferecendo o seu filho unigênito, Yeshua HaMashiach. Então, essas mitzvot, né, essas instruções de Korbanot, não se faz mais. O fato de a gente ler e estudar as paraxás é como se fosse um Korbanot. Né? Como Yeshua estudava todo sábado também as paraxot, e um dia se entregou, né, cumprindo assim a promessa do Eterno. Mas, como eu disse, não quer dizer que a gente faça Korbanot, tá? Agora, as outras paraxás que estão nos 10 mandamentos, né?
as outras mitzvot que estão nos 10 mandamentos, as outras instruções, né, que descendem das 10 palavras, dos 10 mandamentos, essas sim, nós temos que continuar praticando. E as instruções que não são relativas, né, aos sacrifícios, que estão na Torá, claro. 23. Depois falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades de Adonai que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Gente, o Eterno está dizendo aqui, essas são as minhas solenidades. Então, quando a gente vai para o calendário gregoriano, a gente não vê nenhuma dessas. Só tem a Páscoa, que é a Pessá, a passagem. Mas essa Páscoa que se comemora hoje, não é a passagem, tá? Não é a Pessá, que Yeshua e seus talmidins comemoraram, que o Eterno está mandando comemorar, que é a passagem pelo Egito. A Páscoa de hoje é pagã, essa Páscoa ocidental, católica, religiosa, né, de trocar presente, trocar chocolate, esse comércio todo, não existe na solenidade do Eterno. Muito pelo contrário, né? É uma festa para refletir. Ele vai falar do Shabat de novo. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Shabat do Yud-He-Vav-He, e é em todas as vossas habitações. É uma ordenança. Acabou. Ninguém muda, não. Se alguém mudou, que pague o preço mais tarde. Estas são as solenidades do Adonai, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde, é a Pessá do Adonai. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos de Adonai. 7 dias comereis pães ázimos, que já passou, né, gente? 1º mês. Abib. No 1º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, que é o que eles chamam de Yom Tov. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas a Adonai. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao corém, e ele moverá o molho perante Adonai, para que sejais aceitos no dia seguinte, no Shabat, o corém o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto a Adonai. Você vai entender o que é a Páscoa agora, que é a Pessá. E a sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para ofertas queimadas em cheiro suave a Adonai. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo, tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Elohim. Estatuto perpétuo é, e estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Mudou não, tá? Se quer ser povo do Eterno, tem que cumprir os mandamentos. Depois, agora, se você quer ser povo de Zeus, aí você segue o cristianismo, o islamismo, né? Você segue a religião que você quiser. Né? Não estou aqui para julgar a religião de ninguém, né? Para questionar a religião de ninguém, questionar a escolha de ninguém. Cada um segue o que quer, respeito. Né? Mas se você tem, né,
a Torá como verdade absoluta, isso é o que a gente pode chamar de Bíblia, né? As Escrituras como verdade absoluta, então você tem que deixar o sistema religioso de lado. 15. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Essa é a parte que eu mais gosto, tá, gente? 7 semanas. Ou seja, aquele dia mais 49 dias faz 50 dias. E o que é que acontece depois de 50 dias? Porque assim, por que ele mandou 7 semanas? Porque ele disse 49, né? Porque o primeiro dia o povo ainda estava no Egito. Eles não saíram completamente no primeiro dia, tá, da terra do Egito. Eu vou explicar isso no final, né, com as introduções dos sábios. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levedados, se cozerão primícias a Adonai. 2 pães, tá, gente? Olha, 2 pães, tá? O que significa 2 pães? Os 2 tábuas, né? E também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão a Adonai, com a sua oferta de alimentos e a sua libação por ofertas queimadas, de cheiro suave a Adonai. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o corrente os moverá com o pão das primícias por ofertas movidas perante a Adonai, com os 2 cordeiros santos serão ao Adonai para uso do corrente. E aquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. É mais um Yom Tov. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas das tuas cegas. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Entendeu, gente? E falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. No mês 7º, né, depois de 6 meses, depois disso, 6 meses, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada a Adonai. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas nefes, e oferecereis ofertas queimadas a Adonai. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis. É mais um Yom Tov, ele está falando do Yom Kippur aqui, tá? Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Adonai, vosso Elohim. Aqui já é o Yom Kippur. Porque toda a nefes que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Afligir, gente, é se confessar, tá? Esse dia era o dia de confessar os pecados. Também toda a nefes que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Creio que hoje a gente não precise mais fazer o Yom Kippur, porque nosso Yom Kippur agora é todo dia. Todo dia nós podemos entrar no Santo dos Santos e pedir perdão pelos nossos pecados através do sacrifício de Yeshua HaMashiach. A gente aí que ainda comemora o Yom Kippur, mesmo não sendo judeu, mesmo não praticando o judaísmo, comemora o Yom Kippur. Mesmo sendo judeu messiânico, de
digamos assim. Então afligirei as vossas... Se você fizer Yom Kippur, né, você está dizendo que o sacrifício de Yeshua HaMashiach não valeu nada. Né, porque você voltou, né, tudo bem. Paulo disse assim, são como sombras das coisas futuras. Ou seja, o Yom Kippur foi antes de Yeshua HaMashiach. Então era sombra do que estava por vir. Shabat de descanso vos será, então afligireis as vossas nefesh, aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. Era um Shabat de descanso. E falou Adonai a Moshe, dizendo, falou aos filhos de Israel, aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos, em Sucó, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas a Adonai. Ao 8º dia tereis santa convocação e fareis ofertas queimadas a Adonai. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis, mas o Yom Kippur. Estas são as solenidades do Adonai, que apregoarás para a santa convocação, para oferecer a Adonai ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos shabates de Adonai, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis a Adonai, ao Adonai. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Adonai. Por 7 dias, no primeiro dia da semana, descanso, e no 8º dia haverá descanso. Yom Kippur, um a mais, tá? Depois a gente vai relatar uma midrash aqui para entender por que ele deu mais esse dia. E no primeiro dia tornareis para vós ramos de formosa, árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante Adonai, vosso Elohim, por 7 dias, e celebrareis estas festas a Adonai, por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Assim pronunciou Moshe as solenidades do Adonai aos filhos de Israel. Não tem carnaval, né? Não. Tem São João, Dia das Mães, não. Dia dos Namorados, não. Troca de ovo de chocolate que coelho bota, não. Micareta tem não, micareta tem não. Tem comemoração a algum morto aqui? Não. São João, São Pedro, Santo Antônio? Tem não. Você viu o Eterno mandando comemorar a morte de algum homem aqui? Ou que algum homem esteja vivo do lado dele e que a gente honre esse homem? Não. Não tem não. Tem Natal? Também não. Tudo festa pagã. Tudo festa para afastar você do Eterno. Tem Ano Novo? Tem não, porque é outra festa pagã. O Natal é uma festa pagã, onde se coloca uma... Não é assunto para achar não, tá? Eu só estou comparando, para ver o quanto você está longe da verdade, quando comemora essas festas pagãs, que o calendário de Gregório, católico, né, helenista, secular, sionista, né, manda você comemorar. E você, como um bobo zumbi, é zumbi, né, porque
porque não pensa, não tem pensamento próprio. Maria vai com as outras, está achando ruim o que eu estou falando? Desliga, vai ouvir teu pastor, vai ouvir teu padre, né, que coloca as tradições acima da palavra do Eterno. Agora, se está gostando, tem muito mais por aí. Natal é uma festa pagã onde se coloca uma árvore, né, que era a árvore de Asherá. Isso a gente vai falar lá para frente. Ano Novo dedicado a Janno, né, a entidade de duas faces, uma olha para trás e a outra olha para frente. Aqui está olhando para trás, está olhando para o ano velho, ele é velho, barbudo, está velho, e o novinho está olhando para frente para o ano novo. Então, essas festas são tudo pagãs, são tudo festas que têm aí seus 100, 200 anos, mais um pouquinho no máximo. Não tem 3.000 anos não, tá? Feito essas aqui não. Vamos lá, Levítico 24. Vamos terminar, né? Vai até o 27, né? Vai até o 23. E falou Adonai a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliva puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas, continuamente, para menorar, né, a luminária. Arão as porá em ordem perante Adonai, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho da tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro, o ouro porá em ordem as lâmpadas perante Adonai, continuamente. Também tomará da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesma pura, perante Adonai. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. A oferta queimada é ao Adonai. Em cada dia de Shabat, isto se porá em ordem perante o Adonai, continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Aaron e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Adonai por estatuto perpétuo. Entenda a semelhança deste pão que eles comiam, que os sacerdotes comiam, com o pão físico. Eles comiam no Shabat, ficava toda semana ali, né? Toda semana ali para eles comerem, né? Os sacerdotes, esse pão. E Yeshua disse assim: eu sou o pão da vida. Aí ele estava se referindo à Torá. Neste momento, o Eterno estava entregando a Torá. E esses pães simbolizavam a Torá, que hoje nós temos. Como não temos mais o Beit Hamikdash, nem o Mishkan, né, o tabernáculo, nem o templo, né, nós temos a Torá. Então não precisamos mais fazer esses pães, porque nós já temos o pão da vida, que é a Torá, que foi, digamos assim, muito forte, ou completa, plena, total, na vida de Yeshua, o Mashiach. O 10. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita. Porque essa história veio a acontecer, está nesta paraxá. Por que isso aconteceu? Veja o que esse cara vai fazer. Depois eu vou dizer o nome desses personagens. O qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Adonai e o amaldiçoou, por isso o trouxeram a Moshe. E o nome de sua mãe era Shelomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade de Adonai lhes pudesse ser declarada.
E falou Adonai a Moshe, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falaram, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Elohim, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome de Adonai, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome de Adonai, será morto. E quem matar a alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Gente, o que dá a entender aqui é que se o cara furou o meu olho, eu vou ter que furar o dele. Eu já expliquei isso anteriormente. Não é assim. Se ele matou um animal, ele vai restituir com outro animal. Se ele furou o olho, não vai fazer um transplante do olho do cara, né, para o outro olho que foi danificado. Não. Ele vai pagar pelo resto da vida o dano que aquele olho vai causar. Se a pessoa usava o olho para ganhar, botar alimento na sua casa, aquela pessoa vai, né, restituir tudo isso. Isso foi que Yeshua veio ensinar, que é assim, mas que eles levaram, né, digamos assim, pé da letra. Quem pôde matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Aí é diferente, é pena capital. Né? Uma mesma lei tereis assim, será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou Adonai, vosso Elohim. E disse Moshe aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e o apedrejassem, e fizessem os filhos de Israel como o que Adonai ordenara a Moshe. Entenderam? Porque furando o olho do outro, ia dar em nada, não ia restituir o que o outro, o dano que causou, né, naquela pessoa. Então vamos aqui agora, vamos para, né, para Paraxá. Vou trazer algumas considerações, eu não vou demorar muito aqui, tá, gente? Não vou demorar muito, não. Na Paraxá anterior, Moshe disse a Bnei Israel que eles eram a nação santificada para Hashem, por isso deveriam respeitar muitas leis que os não-judeus não precisam cumprir. Moshe continuou dizendo: uma tribo entre vós é mais santa que as outras, a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, os Kohanim são ainda mais santos que os demais levitas. Apenas os Kohanim podem executar a Avodá, o serviço, dos Korbanotes, né, os sacrifícios. Os levitas farão as demais tarefas do Beit Hamikdash. Porque Hashem elegeu a tribo de Levi para servi-lo no Beit Hamikdash. Vamos entender, né? A resposta é que esta tribo foi leal a Hashem, mesmo em tempos difíceis e perigosos. Apesar da maioria dos membros de Bnei Israel adorar ídolos no Egito, os levitas nunca o fizeram. A maioria proibiu. Em contrapartida, os levitas continuaram a fazê-lo, apesar de ser, de Bnei Israel deixou de fazer. Também a maioria de Bnei Israel deixou de fazer a Berit Milá, a circuncisão, e em seus filhos recém-nascidos, quando o faraó proibiu. Agora, eu emendei ali. Em contrapartida, os levitas continuaram a fazê-lo, apesar de ser perigoso.
Também no deserto, os levitas se destacaram como tzadikim, quando Aarão perguntou: quem adorará, quem doará ouro para fazer uma imagem? A maioria dos homens doou, porém nenhum homem da tribo de Levi doou ouro, nem se inclinou perante o bezerro. Por isso Hashem disse: elegerei esta tribo de tzadikim para realizar minha avodá no Mishkan e no Beit Hamikdash. Como os Kohanim são grupos mais sagrados da tribo de Levi, devem observar leis especiais. Bom, gente, isso aqui é uma opinião. Eu não acho que Adonai tenha escolhido por conta disso, tá? Ele não faz acepção de pessoas, nem escolhe as pessoas por causa de méritos, digamos, físicos, né? Vamos para a primeira Midrash. Ao regressar no serviço ao rei, o cozinheiro-chefe foi avisado: você é responsável pela preparação de todas as refeições levadas à mesa real. O rei está acostumado às mais refinadas iguarias, preparadas de maneira mais atraentes. Se alguma vez você tocar num corpo sem vida ao fazer compras no mercado, ficará impregnado de odor. O cheiro será percebido no palácio, e o paladar sensível do rei o detectará, até mesmo na comida. Similarmente, o Kohanim que ofereceu os sacrifícios do Beit Hamikdash devem ser puros, sem impurezas, que se impregnam em seu corpo. Entendeu, gente? Porque aí não podia tocar em morto. Essa Midrash explica um pouco, né? Matrimônio proibidos. A Torá proibiu o Kohen Gadol de casar-se com uma mulher dessas mulheres. Esta lei também vigora atualmente, né? É a Halalá, né? A filha de um Kohen ou Kohen Gadol, nascida de uma união que lhe é proibida. Por exemplo, uma moça nascida do casamento entre um Kohen e uma divorciada. A Joná, uma mulher que teve relações proibidas, né? A Guiorete, uma convertida. O Kohen só pode casar-se com uma moça judia de nascimento. A Gerushá, uma mulher divorciada. Um Kohen Gadol tem mais restrições ao escolher uma esposa que um Kohen comum, por causa de sua santidade superior, né? Por que devemos, né, assim, honrar um rabi, um Kohen Gadol, né, ou uma pessoa mais instruída, né? Aí vem a Midrash, né, com os alunos de um rabi, né? Os alunos de Rabi Pereda perguntaram: por qual mérito o Senhor vive até a idade tão avançada? Rabi Pereda viveu 400 anos. Respondeu: durante toda a minha vida fui especialmente cuidadoso com 3 coisas. Ninguém jamais chegou à casa de estudos mais cedo do que eu. Jamais recitei a bênção sobre o pão, Hamotzi, se houvesse um Kohen presente. Pelo contrário, concedi-lhe honra de tal mitzvah. Jamais comi carne de um animal sem ter previamente separado as partes que são presentes de um Kohen, ou seja, os ombros, mandíbulas e estômago. Um Kohen deve ter 5 características para servir no Beit HaMikdash. Primeiro, né, sabedoria. Este é um pré-requisito. O Kohen Gadol realizava o serviço divino como representante da nação inteira. A qualidade mais importante de todas elas era a sua grandeza em Torá. Segundo, a aparência agradável. Apesar da beleza externa não ser uma qualidade intrínseca, importante é apropriado ao sumo sacerdote possuir uma boa aparência
em honra a Hashem e ao Beit Hamikdash. Eu não estou dizendo, gente, que eu dava para ser Kohen Gadol, né? Brincadeira, tá? Da mesma forma, ao escolhermos um objeto para a mitzvah, é de bom tom escolhermos o mais bonito. Força física é uma vantagem para o serviço do Kohen Gadol se ele for forte. Para citar apenas um exemplo, deve realizar o extenuante serviço de Yom Kippur, em jejum. Riqueza, o Kohen Gadol deve ter posição financeira melhor que os dos outros. Isso não era bem o que o primeiro Kohen Gadol, né? Aqui eu não concordo com eles não, tá? Porque Arão tinha nada. Né? Depois é que eles começaram a ter. Né? Agora, por que isso? Para que não fosse, para que ele não fosse subordinado, né? Idade é preferível que possua a dignidade e experiência que advém com a maturidade. Na prática, contudo, o tribunal escolhia o Kohen Gadol independentemente da idade, contanto que possua as outras qualificações. Se o filho de um Kohen Gadol está apto a tomar seu lugar, tem precedência sobre os outros Kohanim, mesmo se for jovem. Um rei judeu também precisa ter os mesmos 5 atributos. O que acontece, no entanto, se determinado Kohen é mais elegível que qualquer outro para o Kohen Gadol, ou um judeu para ser rei, mas falta-lhes riqueza ou aparência. Se há riquezas que lhe faltam, seus colegas Kohanim têm obrigações de supri-lo. Pinehas, o trabalhador, foi eleito Kohen Gadol. Os Kohanim saíram ao seu encontro e o viram talhando pedras num veio. Encheram o veio até o topo com moedas de ouro, cumprindo assim obrigações de enriquecê-lo. Se o Kohen Gadol ou o rei não tiver boa aparência ou força, um admirável milagre ocorre. Nossos sábios contam que, enquanto está sendo ungido com o Shemen Hamishra, sua aparência externa se modifica miraculosamente, né? Fazendo com que cresça se for baixo e fique forte se for fraco. Falamos dos animais perfeitos, da teruá, uma história sobre o sacrifício defeituoso. Né? Essa desculpa que os judeus dão, né? Um dos pecados que causou a destruição do segundo templo foi o ódio infundado. Ilustra-se isto com a história de um judeu chamado de Bar Kansa, cujo servo de um homem rico convidou-o por engano para a festa de seu amo. De fato, o servo fora incumbido de convidar outra pessoa com um nome parecido, Kansa. Quando Bar Kansa, ao invés de Kansa, apareceu para o banquete, o anfitrião ficou furioso, pois odiava Bar Kansa. Saia daqui imediatamente, ordenou. Bar Kansa, envergonhado por ter sido expulso na frente de todos os convidados, pediu para ficar. Porém, o anfitrião insistiu em sua partida. Bar Kansa então quis pagar o que comesse, mas em vão. Continuou oferecendo arcar com todas as despesas do banquete, olha só, e finalmente com a festa toda. Não obstante, o anfitrião não queria o inimigo em sua casa. Bar Kansa saiu envergonhado e humilhado, jurando vingança, não apenas contra o rico anfitrião, mas também contra toda a coletividade judaica, uma vez que culpava os sábios que estavam no banquete por terem assistido sua humilhação e expulsão em silêncio. Começou a enfrentar ciclos romanos, começou a frequentar ciclos romanos e espalhar rumores de que os judeus estariam tramando uma revolta contra o imperador. Isto chegou aos ouvidos do imperador e,
perguntou a Bar Kansa: que provas posso ter de que você está falando a verdade? Sua Majestade pode comprovar por si o quão baixo está na estima dos judeus enviando um sacrifício ao seu templo. Certamente não oferecerão, predisse Bar Kansa. O imperador enviou um bezerro saudável de primeira classe para ser ofertado sobre o altar. Contudo, Bar Kansa afligiu-lhe um pequeno ferimento, uma incisão nos lábios superior, indicando de que a geração pecou através de ódio de Lashon Hara. Esta pequena incisão jamais seria considerada um defeito pelos padrões comuns. Contudo, de acordo com a Torá, desqualifica o animal para o sacrifício. Os sábios estavam cientes da armadilha e tendiam a permitir a oferenda do animal, apesar do defeito, a fim de impedir uma provável guerra. Todavia, um idoso e venerado sábio, Rabi Zerariah ben Aquilas, objetou a oferenda de um animal imperfeito. Consequentemente, os judeus não aceitaram o bezerro como sacrifício, e o imperador decidiu travar guerra contra Jerusalém. A proibição de abater um animal mãe e seu filho no mesmo dia. Um animal mãe, como uma vaca ou ovelha, não poderá abatê-los e seu filhote no mesmo dia. Hashem disse: assim como seu Pai no céu é misericordioso, você também deve sê-lo, cumprindo essa mitzvah. Adquire-se o atributo divino da misericórdia, pela qual sou louvado. Apesar de parecer que a mitzvah origina-se de nobres considerações de misericórdia, não devemos supor que compreendemos suas verdadeiras razões. De fato, todas as mitzvahs são decretos divinos, muito além da lógica e emoções humanas. O Hukim, né? É proibido abater um animal mãe e seu filhote no mesmo dia, independente do fato de se o animal está destinado a ser um sacrifício ou para uso particular. Contudo, a proibição da Torá refere-se apenas a animais domésticos e não a selvagem ou aves. Antigamente era costume em Eretz Israel abater animais antes de cada festa, na véspera de Yom Tov, de Shemini Atzeret, ao invés do cumprimento de Yom Tov, pois antes de Sukkot, então estão todos ocupados construindo a Sukkah, e adquirindo as 4 espécies, deixando pouco tempo para o abate. Na véspera de Pessah, de Shavuot e de Rosh Hashanah, assim havia carne em abundância para as festas. Num daqueles dias do abate, um fazendeiro que vendera o animal mãe e seu filhote tinha de chamar a atenção para o fato, relatando-o ao segundo comprador, que adquiria um dos dois, para que não abatesse seu animal no mesmo dia. Se um animal mãe foi comprado pela família de um noivo e o filhote pela da noiva, o vendedor deve informar a seguinte família do fato, a fim de prevenir os 2 animais de serem abatidos no mesmo dia. Agora a gente vai falar das festas, tá, gente? Eu vou bem rapidinho, porque é muita coisa. Então eu vou tentar diminuir, assim, resumir o máximo. Hilu Hashem, não desonrar o nome de Hashem. O que é Hilu Hashem? Uma vergonha para o nome de Hashem. Se alguém apontar uma arma para você a ameaçar, cometa um pecado ou atiro, você deve permitir que atire ou cometer o pecado. A resposta é que deve-se cometer o pecado, a menos que seja um desses 3. Assassinato, adorar ídolos, contrair matrimônios ou manter relações com alguém proibido. A mitzvah de preservar a vida está acima de todas as outras mitzvot, exceto essas 3. Um judeu que se vê obrigado a transgredir uma das proibições acima deve sacrificar sua vida. Se não o fizer e cometer o pecado, causará Hilu Hashem, desonrou o nome de Hashem, pois concluiu que não valeria a pena sacrificar sua vida por Hashem. Mais 2 transgressões inclui-se na categoria de profanar o nome divino.
Se um judeu, mesmo em particular, pecar, não porque foi vencido pela tentação, nem porque se beneficia pessoalmente, mas apenas pelo simples propósito de provocar o Criador e desafiar sua vontade, profana o nome dos céus, ele degrada a honra de Hashem e seus próprios olhos. Cada vez que um judeu se comporta de maneira a levar outros judeus a depreciar Hashem ou a sua Torá, está fazendo o Hilul Hashem. Essas são as outras duas. Quanto mais respeitada e conhecida a pessoa, mais zelosamente deve evitar quaisquer atos ou palavras que possam criar falsas impressões e profanar o nome de Hashem aos olhos de outro. Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, né? Se ordenarem a um judeu que cometa assassinato, adore ídolo ou mantenha relações com alguém proibido, do contrário, será executado, deve deixar que o matem. Sua morte não trará Kiddush Hashem, sua morte então trará Kiddush Hashem, santificará o nome de Hashem, sua alma será recompensada no mundo vindouro. O que é que acontece depois de Yeshua HaMashiach? Eu acho que aí só o último, né? Não profanar o nome de Hashem, porque somos enviados para a guerra, se não formos enviados para a guerra, morremos, né? E nem por causa disso somos obrigados, né? Às vezes somos obrigados a casar com pessoas, né? Então essas coisas depois de Yeshua HaMashiach, para mim foi abolida, tá? Fica só aí o nome de Hashem, tá? Negar o nome de Hashem, sim, aí é melhor morrer. Aí ele dá a explicação, né, que como podemos cumprir essa mitzvah atualmente. Há dois aspectos que a mitzvah de Kiddush Hashem que podemos cumprir em nossas vidas cotidianas. Né? Toda pessoa pode santificar o nome do Todo-Poderoso sempre que se estiver de frente com a escolha de transgredir ou não o mandamento da Torá, ou cumprir ou não o mandamento positivo. Quando se abstém de cometer um pecado, ou cumprir uma mitzvah positiva, não porque se sente impressionado pelo ambiente, ou a fim de receber recompensa, porém apenas por uma razão, pelo amor ao mandamento todo-poderoso. Sua ação santifica o nome de Hashem, sempre que um judeu age com esta motivação em mente, mesmo em particular, glorifica a grande nome e cumpre a mitzvah que Kiddush Hashem. Outra oportunidade de cumprir essa mitzvah é comportar-se de tal maneira que os que os observam sejam tomados pela grandeza e dignidade de um judeu que foi educado nos caminhos de Torá. As atividades diárias de um judeu tornam-se assim demonstração da grandeza do Todo-Poderoso e sua Torá. Não precisa ser judeu, tá, gente? Basta cumprir os mandamentos. O Rambam Maimônides descreve um judeu cuja aparência e conduta representa um verdadeiro Kiddush Hashem, como se segue. As leis de Yamin Tovim, Hashem disse a Moshe, fale a Bnei Israel e ensine-lhes as leis de Yamin Tovim. Né? As datas de Yamin Tovim, Hashem também são sagradas, porém Yom Tov pode ser executado algum tipo de melahá, preparar, cozinhar alimentos, esse tipo de coisa, né? Os dias de Yom Tov. Aí veio o Shabat, que a gente falou sobre o Shabat, né? Quais festas a Torá ordena que observemos? Né? Primeiro Pessah, depois Shavuot, né? Depois Sukkot, depois Rosh Hashanah, depois Yom Kippur. Né? Também celebraremos Hanukkah e Purim, mas essas duas festas não foram ordenadas pela Torá. Elas foram instituídas mais tarde pelos sábios, por causa dos acontecimentos, né, que ocorreram posteriormente em nossa história. As três primeiras, Pessah, Shavuot e Sukkot, recebem o nome de Shalosh Regalim, ou seja, as três festas de peregrinação, que o povo sobe para Jerusalém. Né? Em cada uma destas festas, os homens devem viajar ao Beit Hamikdash e oferecer korbanot. Hoje não precisa mais. Mas lembre-se que Shaul Hashali diz assim, as coisas velhas são sombras das coisas vindouras, ou seja, no mundo vindouro nós vamos subir a Jerusalém
para cumprir essas festas de novo. Né? Vamos continuar, tem muita coisa aqui que eu não precisa. A festa de Shavuot, né? Moshe ordenou a Bene Israel no 50º dia da contagem, guardareis a festa de Shavuot. A Torá foi outorgada 7 semanas após a redenção do Egito. Foi dada ao Shabat, o sétimo e mais sagrado dia da semana. Né? Vamos lá. A festa de Rosh Hashanah, no começo do ano novo. Moshe explicou a Bene Israel: todos os anos, no primeiro dia de Tisrei, guardarei Yom Tov, tocarei o shofar e recitarei os versículos declarando que Hashem é o vosso rei. E depois em Yom Kippur, né, Moshe disse aos judeus no 10º dia de Tisrei, eu já falei sobre Yom Kippur, que a gente hoje, eu acho que a gente não precisa mais, né, celebrar Yom Kippur. Depois vem a festa de Sukkot. Bene Israel, no dia 15 de Tisrei, celebrarei Sukkot por 7 dias. Fora de Eretz Israel, Sukkot dura 8 dias. Apesar de ser uma mitzvah de alegrar-se em todas as festas, Sukkot é a mais alegre de todas. Há duas razões. Primeiro, Sukkot vem logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, os dias de Teshuvah e arrependimento. Né? Segundo, antigamente, quando Bene Israel era um povo agrícola, em Eretz Israel não era completamente felizes em pensar. Tinham acabado de semear o trigo e estavam preocupados ainda, né, com os outros frutos. Então, depois que vinham os outros frutos, aí vinha a festa de Sukkot e aí eles estavam realmente alegrados completamente. Né? A festa de morar em cabanas, Sukkot. Né? Já expliquei sobre isso. Né? As 4 espécies, né? As 4 espécies representam os 4 segmentos de Bene Israel, né? O ortog é comestível e tem aquelas plantas, né, que eu falei lá, né? No Beit Hamikdash, o Kohen costumava circular o altar em vez de no dia com as 4 espécies na mão, clamando: Anah Hashem, Hoshiana, por favor Hashem, por favor, salve-nos. Melhor dizendo, né? Anah Hashem, Anah Hoshia. E Roshua, Salvador, Roshia, salvar, né? Aná Hashem, Aná Roshia, Aná, por favor, Hashem, por favor, salve. No 7º dia, Yom Tov, circulava alta 7 vezes como sinal de despedida, louvando por proporcionar-lhes expiação. Em Sukkot, o Todo-Poderoso determina quanta chuva descerá no ano vindouro. Hashem diz: ordenei-te pegar as 4 espécies a fim de garantir méritos para que haja chuvas. Como usamos uma mitzvah, estas 4 espécies que necessitam de muita água, Hashem nos garante abundante suprimento de chuva. As 4 espécies também representam os 4 segmentos de Bene Israel. O etrog, né, é comestível e tem cheiro agradável, correspondendo ao judeu que tem tanto conhecimento de Torá quanto mitzvot. O lulav brota da palmeira frutífera, porém ele próprio não tem cheiro doce. Representa o judeu que estuda a Torá, mas não cumpre as mitzvot. O hadass exala um odor fragante, contudo não é comestível, semelhante ao judeu que cumpre a mitzvot, mas lhe falta conhecimento da Torá. Os aravot não são comestíveis nem exalam aroma agradável. São comparados aos judeus desprovidos de Torá e mitzvot, mas que ainda está ligado à comunidade judaica. Hashem disse que os 4 segmentos juntem-se em união, assim um pode completar o outro. Vamos contar uma midrash aqui para entender, né, o porquê daquele 8º dia, né, Por exemplo, Sukkot dura 7 dias. O 8º dia é Yom Tov, novo, diferente, chamado Shemini Atzeret,
fora de Eretz Israel. Né? Descreve-se um nono dia, Simchat Torah, porque Hashem acrescentou um dia de Yom Tov a Sukkot. A resposta nos vem através de uma parábola. O rei que não permitia que seus filhos partissem. Havia um rei que havia muito pouco seus filhos, pois estes moravam muito longe. De vez em quando convidava-o para a reunião familiar para passear algum tempo em sua companhia. Vou terminar com isso, tá, gente? Conversando. Todos aproveitavam bastante o encontro. Ao terminar os 7 dias, o pai perguntou aos filhos: quando vocês poderão voltar para a próxima reunião familiar? Dentro de 50 dias. Vocês vão começar a entender. Respondeu o pai. Ficou satisfeito e deixou-os partir. Dentro de 50 dias, eles voltaram. 50 dias depois, eles celebraram um reencontro no palácio. Foi uma breve reunião e, ao final do dia, os filhos tiveram que partir. Novamente, o pai perguntou: quando vocês poderão voltar e ver-me? Pensaram um pouco e responderam: daqui a 4 meses. Isto é muito tempo. Portanto, quando vocês vierem, celebraremos uma festa de 7 dias. Ao final de 4 meses, os filhos voltaram, como havia prometido, celebraram uma esplêndida reunião em família, com uma festa que durou 7 dias. Quando estavam prestes a partir, o pai perguntou: quando vocês vão voltar para eu vê-los de novo? Os filhos pensaram e responderam: só podemos voltar a nos ver em 6 ou 7 meses. A próxima reunião terá que esperar até lá. Tanto tempo assim? Perguntou o pai, o rei, desolado. Como poderei deixá-los partir sabendo que só voltará a ver vocês daqui a 6 meses? Por favor, fiquem mais um dia. Mandarei que os criados preparem mais comida e aproveitemos mais este dia. E os filhos concordaram em ficar mais um dia, pois sabiam que a separação ia ser longa. Por isso que tem o 8º dia. A lição da parábola. Em Pessah, Ben Israel viajava em peregrinação ao Beit Hamikdash e ficava em Jerusalém com seu pai, o rei, por 7 dias. Hashem pede-lhes que voltem 50 dias depois, em Shavuot. Eles voltam ao Beit Hamikdash 4 meses depois, em Sukkot. Porém, depois de Sukkot, não há nenhum Yom Tov até meio ano mais tarde. Nos anos bissextos, 7 meses. Diferente. Um mês a mais Israel tem. O calendário judaico é bem diferente, tá? Do gregoriano. Hashem dispôs o calendário assim, de propósito, a fim de evitar que os judeus viajassem no inverno, quando chove e faz frio. Em troca, Hashem acrescentou mais um Yom Tov, depois de Sukkot, Shemini Atzeret, que dura um único dia. Shemini Atzeret significa reter o 8º dia. No 8º dia de Sukkot, Hashem nos detém no Beit Hamikdash mais um dia, demonstrando-nos o quanto ele nos ama. Hashem age como um pai para quem é difícil se separar de seus filhos e pede-lhes que fiquem mais um dia, pois a separação a seguir será muito demorada. Hoje, como não tem mais o Beit Hamikdash, a gente comemora tudo isso em casa. Ele vai contar aqui a história do homem, que blasfemou contra o nome do Eterno, e eles dizem que ele blasfemou isso por causa do pão. A sua mãe era Shelomite, Bat Drivi. Bat é filha, filha de Drivi, a única mulher judia a submeter-se a um egípcio. Assim eles dizem. O que é que eles contam aqui? Eles contam que esse Drivi, foi o homem com quem que Moshe pronunciou o nome divino, o nome do Eterno, e aí ele morreu. Dizem que Moshe bateu no cara até morrer. Não, Moshe só pronunciou o nome do Eterno e o cara morreu. E aí o cara zomba, como é que vocês podem deixar o pão 7 dias e oferecer, depois de 7 dias, oferecer esse pão a Hashem? O pão já está
estava velho, mofado, né? E aí ele zombou da mitzvot do Eterno, né? Porque lá no Egito as regras eram diferentes, né? Se oferecia, digamos assim, quase todo dia, mas ele não sabia que o pão ficava quentinho e novinho durante os 7 dias. Era um milagre que acontecia lá dentro do Beit HaMikdash, né? no Santo dos Santos, no Santo, né? E aí ele zombou. Quando ele zombou, contou-se, né? Foi ver, aí expulsaram ele da tribo, e aí ele foi querer se alojar ali na tribo de Dan. Aí a tribo de Dan disse, não, aqui você não, aqui você é filho de egípcio, sai fora. A sua mãe sim, mas você não. Aí ele, né, mas peraí, mas minha mãe é filha de Dan, por que eu não posso? Não, porque você não é filho de um pai, né, da tribo de Dan, e sim filho de um egípcio. Né? E acabou que ele descobriu, né, que o seu pai morreu porque ele pronunciou, porque Moshe pronunciou o nome, né, do Eterno, Yud-Veh-Vav-Veh, né, Yud-Veh-Vav-Veh. E aí ele acaba amaldiçoando este nome, porque este nome matou o pai dele. E aí acontece toda aquela história que a gente leu no finalzinho da Parashá. Né? E, por incrível que pareça, a Torá termina com isso, né? E as considerações, né, dos sábios é a seguinte: por que essa discussão irrompeu agora e por que foi registrada nesta Parashá? Uma das razões é simplesmente porque ambos os assuntos estão interligados. Após ensinar Bnei Israel sobre as festas, Moshe explicou como acender-se a menorá e qual o procedimento para colocar e retirada dos pães sagrados no Mishkan, como já relatado. Este indivíduo ridicularizou esta mitzvah, né, como eu falei. Né? Esta explicação associa este fato ao início da Parashá. O marido de Shilomit era o perverso Datã. Né? Datã fará parte dos indivíduos que se associarão a Corá e iniciarão aquela revolta, né, mais tarde, né, contestando a liderança de Moshe. Exigiram que Moshe extinguisse qualquer distinção entre os diferentes níveis de judeus. Este episódio será relatado no próximo livro da Torá, Bamidbar, na Parashá de Corá. Corá traz uma Parashá com o nome dele. Datã considerava-se um Kohen e dispunha de que cada judeu pudesse transformar-se em um Kohen Gadol. Quando Moshe ensinou no começo desta Parashá que os Kohanim estão proibidos de casar-se com uma zoná, né, uma mulher que manteve relações proibidas, Datã, o suposto Kohen, separou-se de sua esposa e foi morar sozinho. Normalmente um filho segue a linhagem do pai e vive no acampamento destinado à sua tribo. Porém, como Datã não era seu verdadeiro pai, decidiu morar com sua mãe na tribo de Dan. Os membros da tribo de Dan perceberam que havia algo errado após investirem no assunto. Recusaram-se a permitir que ele se estabelecesse lá. E assim teve início todo esse episódio acima descrito. Ela teve esse filho com o egípcio, né? O egípcio já era morto, né? E aí casou com Datã. Né? Quando Datã viu que não podia ser Kohen Gadol porque estava casado com uma viúva, né? Ou uma mulher que já foi de outro homem, aí se separou dela. Quando se separou dela, ela foi para a tribo de Dan e o camarada lá foi junto. Datã, pelo jeito ele era levita, né? Que ele queria ser Kohen Gadol. Pois bem, gente, aqui foi a Parashá de Emor, fala, né? Diga. Terminamos, né? Eu agradeço por vocês estarem assistindo aí, né? Mais o Eterno, né? Por permitir repassar isso para vocês, porque isso não vem de mim, vem do Eterno. O Eterno colocou em meu coração para que eu gravasse esses vídeos, né? Relatando suas parachotes, seus ensinamentos, né? Milenares. Não é ensinamento de 100 anos atrás, não, como o cristianismo, né? Como o protestantismo, né? 100 anos atrás começou o neopentecostalismo. Mas não, esses ensinamentos são milenares, né? No qual as outras religiões tentaram abafar, esconder, ocultar, destruir
mas como Yeshua HaMashiach disse, nenhum Yud e nenhum Kotze será tirado da Torá. A palavra do Eterno, ela é viva e é eficaz e ela dura para sempre. Né? O salmista diz assim, a Torá do Eterno é perfeita, faz do tolo um sábio. Vamos recitar Birkat Kohanim e terminar, né? Yevarechecha Adonai veish merecha yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Amém. Shabbat Shalom a todos.